Olá, você que acompanha o programa Exclusiva, o programa de debates e entrevistas aqui da Band News Difusora. Nós vamos entrevistar hoje o professor Marcílio de Freitas. Eu, me preparando aqui, conversando com o professor Marcílio antes de começar essa entrevista, cheguei à conclusão que é uma das minhas maiores audácias. Nós vamos falar dos livros que o professor Marcílio lançou recentemente, mas de outros livros também que ele já tem, artigos publicados de vários gêneros e todos sobre a Amazônia, né, de pontos de vista diferentes e necessários para a gente compreender um pouco a respeito de tudo que nos cerca na nossa região. Por que é uma das minhas maiores audácias? Algumas pessoas que acompanham o meu trabalho acham que eu sou muito corajosa com algumas perguntas que eu faço para políticos. Veja, e muitos políticos realmente não conseguem ter o alcance de questões muito básicas a respeito da nossa região, da nossa cidade, do nosso estado. Aqui a gente está de frente também, e com a possibilidade de ouvir e ajudar a gente a olhar por outros ângulos necessários para compreender tudo que nos cerca. E que é tão difícil até hoje a gente entender, viver a Amazônia, respirar a Amazônia, tanta gente com proposta de Amazônia, com definições de Amazônia, mas há pessoas que têm se dedicado suas vidas, como é o caso do professor Marcílio de Freitas, a essa compreensão, a busca dessa compreensão também. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês do currículo do professor Marcílio. O professor Marcílio, ele é professor aposentado da Universidade Federal do Amazonas, começou na Universidade do Amazonas em 1978, na verdade, veio para cá, para o estado do Amazonas, ajudar a criar o curso de Física. Ele tem bacharel em Física pela Universidade de Brasília, tem mestrado em Física pela Universidade de São Paulo, estágios de pesquisa na Universidade de São Paulo, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e na Unesco, em Paris. Marcílio é especialista em processos de transporte de massa e energia em meios porosos e em regiões tropicais. É também especialista em ciência, tecnologia e inovação aplicadas às políticas públicas e em desenvolvimento sustentável. Publicou cerca de 120 artigos científicos e 20 livros sobre a Amazônia, questões ambientais, educação científica e desenvolvimento sustentável. Implantou e dirigiu o Centro de Estudos Superiores dos Trópicos Úmidos da Universidade do Estado do Amazonas e dirigiu a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Amazonas desde 2007 até 2010, em condição de secretário executivo e titular. Marcílio também foi chefe do Departamento de Física da UFAM de 2013 a 2017. Atualmente, como eu disse, a professor aposentado lançou há poucos dias e está conversando em vários espaços, faz palestras em vários momentos, em vários países, mas sua próxima palestra tem a ver também com a publicação de seus livros. Será em Roma, para falar sobre a Amazônia, sustentabilidade espiritualizada. Nós vamos tentar entender também essa proposta de olhar sobre a Amazônia, e tem importantes publicações que imagino ser algo raro também, internacionais, de produção de conhecimento da região, a partir da região, sobre a Amazônia, mas publicações internacionais que são referências também nos Estados Unidos e, enfim, outros países que tratam e pesquisam sobre a Amazônia. Bom, isso é só um resumo, gente. Professor Marcílio, obrigada por aceitar essa entrevista aqui com a gente. E eu queria que o senhor começasse a conversar conosco, explicando essa fusão, como ela se deu na sua vida, da física com o conhecimento das ciências humanas. Muitos dos seus textos vêm em verso, vêm poemas também. Então, como é que essa fusão ela se apresenta para o senhor como necessária para falar também de Amazônia? Muito obrigado, Rosiane. É um prazer, uma alegria muito grande estar compartilhando esse diálogo sobre a Amazônia com você, com os seus ouvintes, internautas também, os ouvintes da Band News, com a sociedade amazonense e, enfim, com a Amazônia. Eu sou físico e, em determinado momento da minha vida profissional, na condição de professor universitário da Universidade Federal do Amazonas, eu percebi que só a física não explicava a Amazônia. Eu sempre estive envolvido com estudo e pesquisas avançadas sobre a Amazônia, me especializei em física aplicada à Amazônia, desenvolvimento regional, desenvolvimento sustentável da Amazônia,
as conexões da Amazônia com o Brasil, com o mundo, sob o ponto de vista econômico, científico, político. E em determinado momento eu constatei, enfim, que a natureza não tem pele, não tem coração. Ela está fora e dentro de nós. E a partir dessa constatação comecei a alargar, ampliar o meu trabalho, os meus estudos na direção da literatura, tentando compor fragmentos da literatura. Eu não tenho formação específica nessa área de literatura, fragmentos da literatura, das ciências humanas, particularmente da sociologia, da antropologia, da filosofia, com as ciências da natureza, particularmente a física, química, biologia, que são disciplinas que eu, digamos assim, tenho uma maior familiaridade com elas. E a partir daí surgiu um conjunto de estudos, digamos assim, mais centrados na Amazônia, em geral abarcando 8 temáticas da Amazônia: natureza e cultura, sociedade, povos e territórios, economia e arranjos produtivos locais, proteção e uso e ocupação da Amazônia e políticas públicas na Amazônia. Essas temáticas, digamos, estão muito presentes na minha produção científica, literária sobre a Amazônia. Em Minas Gerais, esses são, digamos, os meus focos de ocupação com respeito à Amazônia, não só brasileira, pan-americana. Agora, a sua produção, né, e a área de conhecimento que o senhor vai transitando para produzir todo esse conhecimento sobre a Amazônia e estudar a própria Amazônia, me parece que se apresenta como uma necessidade para o senhor, pelo que o senhor fala, pelo que o senhor expõe. Olha, a Amazônia não dá para ser observada, quanto mais concluída, né? Mas não dá para ser observada, pesquisada por um só ângulo ou só uma área de conhecimento. Ela vai reduzir, vai ter sempre uma visão reduzida e talvez seja por aí sempre a nossa falência em relação às propostas e projetos para a Amazônia. É verdade, Rosane. Eu tenho essa compreensão que os campos disciplinares separados, enfim, dissociados entre si, não respondem às questões mais amplas, os desafios, digamos assim, mais amplos que a Amazônia coloca para o conhecimento organizado. No caso, a ciência, tecnologia, a literatura, ciências humanas, ciência da natureza, as tecnologias, não respondem. E a partir do momento, né, que os campos disciplinares identificam, enfim, centram seus estudos na Amazônia, em determinados aspectos da Amazônia, a tendência é que esses estudos assumam, né, digamos assim, uma característica muito coisificada, objetivada, funcionalista. E a Amazônia é mais do que isso, porque ela é uma entidade viva, né, ela respira, né, ela dialoga com o mundo, dialoga conosco e nós com ela. Quer dizer, ela é muito mais do que um bioma, né, do que uma árvore, do que, entre aspas, do que uma mata, entendeu? Do que um rio, do que um poço de carbono, do que um mar de H2O, né? Como, né, alguns tentam tipificá-la. Então, para se compreender a Amazônia, eu não quero ter arrogância, dizer que eu a compreendo, faz necessário nós trabalharmos com temáticas mais amplas. Eu achei muito interessante essa sua observação e conclusão de que a Amazônia ela é muito mais que tudo isso, da forma como a gente costuma conceituá-la ou costuma receber conceitos, muitas vezes também de fora, na nossa visão de Amazônia, inclusive a nossa visão interna, né? E eu vou já chegar aí para perguntar também ao senhor esse respeito, mas o senhor fala de uma Amazônia que é viva, que ela precisa ser compreendida dessa maneira. E parte dos seus poemas também são os recursos que o senhor tenta traduzir esse pensamento de Amazônia viva. Isso leva o senhor a uma proposta de Amazônia de sustentabilidade espiritualizada, partindo de um físico. E eu queria que o senhor falasse um pouco a esse respeito e já adiantando para a gente um pouco da leitura do que os seus ouvintes devem ter contato na sua palestra próxima em Roma, marcada para falar sobre esse tema. A sua pergunta é muito interessante,
porque é um tema bem recente, né, e merece ser esclarecido. Mas eu quero, antes de responder a sua pergunta, fazer 3 observações. Primeiro, que a Amazônia é um universo diferenciado, diferente de tudo que existe no mundo. Não há uma outra Amazônia no mundo. Esse ponto é muito importante, né, ressaltar. Então, nesse sentido, nós somos abençoados por vivermos, né, numa região tão fantástica quanto a Amazônia. Veja bem, Rosiane, são 385 povos. Né? Culturas diferentes, cada uma com uma cosmogênese, com uma concepção de mundo diferente, né, própria. Né? São mais de 2.000 grandes rios. Às vezes tem país na Europa que tem um rio, né, e eles valorizam, dão um valor e tem que dar, né, os seus respectivos rios. Aqui nós temos mais de 2.000 rios. O estado amazônico é o estado, digamos assim, mais ecológico em superfície sólida do planeta, tem em torno de 1.000 grandes rios, mais de 20.000 igarapés, paranãs, mais de 7.000 comunidades isoladas. E tudo isso é vida. Tudo isso, essas comunidades, esses povos, é que constroem a Amazônia. Sem eles não haveria a Amazônia, pelo menos da forma, como nós a conhecemos. Então, nós estamos falando de uma região diferenciada, totalmente diferenciada. A principal questão da Amazônia não é o sequestro de carbono, entendeu? Não é a chuva que elas produzem, são os povos que vivem aqui e que a constroem, a têm construído durante vários séculos. Né? Nós temos uma dívida muito grande com os nossos ancestrais, né? Porque eles, né, de certa forma, foram fundamentais na construção da Amazônia. Professor, só um ponto numa dúvida que eu acho que é importante também, em função de muito racismo na compreensão dos povos da Amazônia, que o senhor coloca uma questão fundamental. Assim, a reparação ela já é importante o suficiente na nossa dívida com esses povos indígenas, mas na verdade o senhor apresenta como uma solução, porque tudo que as pessoas entendem como importante para a questão climática, como importante para o agronegócio, para uma série de questões, inclusive econômicas, elas são resultado da cultura e da forma desses povos de viver na Amazônia. Se a gente não compreendê-los, nós não temos salvação. Isso é fundamental, por isso que eu, em princípio, eu estou colocando esse pressuposto. Sem os povos amazônicos, eu coloco os povos indígenas e os povos tradicionais, não haveria Amazônia. Ela já teria sido totalmente destruída. É o que nós projetamos na linha do tempo, na linha da história. Então isso é muito importante. E é importante ressaltar que desde a chegada do Pinzon aqui em janeiro de 1500 na Amazônia, que foi o primeiro europeu, segundo a historiografia amazônica, que chegou aqui na foz, né, do Rio Amazonas, a Amazônia tem sofrido um assédio, um processo de destruição contínuo, que não para. Entram os governos, saem os governos, entram o governo, saem o governo, e a Amazônia continua sendo destruída. Então, veja bem, de certa forma, a Amazônia é vítima dos 7 pecados capitais, a que eu estava me referindo, né? Que é a soberba, a avareza, a luxúria, a ira, a gula e a inveja. E a preguiça. São os 7 pecados capitais, que de alguma forma são cometidos, têm sido cometidos secularmente contra a Amazônia. E eu incluo mais 3, que é o racismo, por razões óbvias, contra os seus povos, a injustiça ambiental, a destruição da Amazônia, porque as plantas têm vida, e se tem vida, tem espírito. É assim que diz a religião. Mesmo que a religião não o diga, né? Mas se tem vida, se comunica. Tudo que tem vida se comunica com o meio exterior. Se relaciona. Né? Se relaciona, interage, não necessariamente da mesma forma como nós, né? Humanos.
E, por último, a miséria extrema, porque a Amazônia nunca foi miserável. A miséria foi construída na Amazônia pelos diversos modelos de desenvolvimento que foram instalados na região. Então, quando nós combatemos esses 7 pecados capitais, mais esses 3 adicionais que eu estou acabando de me referir, nós estamos colaborando para a espiritualização da Amazônia. A partir da Amazônia, isso é importante. É uma proposta científica também, mas que ela também dialoga com essa versão que os indígenas, filósofos indígenas estão colocando, ambientalistas. Eu entrevistei o Paul Watson, uma importante ambientalista também, defensora da vida animal, né? Dos gorilas, que morreu esta semana, que se passou. Eles falam sobre essa questão do antropocentrismo e desse nosso equívoco, né, de acharmos que somos os seres mais importantes quando nós somos mais um na natureza. Na entrevista com Paul Watson, ele fala assim, olha, daqui a alguns milhões de anos esse planeta vai ser a coisa mais linda, mas nós não vamos mais estar aqui. Ele vai se refazer. Isso dialoga também com essa proposta que o senhor faz de leitura a respeito de Amazônia. Veja bem, eu diria que é mais uma concepção filosófica, uma concepção, né, do ser humano, né, diferente da que está posta aí. Seria um novo ser, uma vez que nós estamos atravessando, né, estamos num período de transição da era degradável para a era sustentável. Nós estamos nesse período de transição. Né? Futuramente, espera-se, também essa expectativa, e o mundo está se organizando para isso, principalmente os países industrializados. Eu posso falar depois um pouco mais sobre isso, detalhar um pouco mais, mas nós estamos nesse período de transição, da era degradada para a era do capitalismo, né? Deletério, digamos, para um capitalismo mais humanizado. Então, projeta-se um novo ser humano, né? Um ser humano centrado no ser, estar e relacionar-se, nessa perspectiva espiritual que eu acabei de colocar, né? Integrado ao ambiente, onde a cultura está incorporada à natureza e vice-versa. Você não separa natureza de cultura, como nós temos separado, como a ciência tem separado até então. Eu sou físico, eu trabalho só com a natureza. O cenário de humano só trabalha com a sociedade, enfim, com a cultura. Não, não é isso. A cultura está imbricada na natureza. E é importante que o ouvinte entenda isso. E a natureza é imbricada na cultura. As duas se movimentam fundidas uma a outra. A natureza está impondo essa transição para o ser, estar e relacionar-se também com as mudanças climáticas. Também, mas numa outra perspectiva, na perspectiva que eu vou explicar agora. Numa perspectiva que é movimentada pelos verbos ação: educar, inovar, empreender, preservar e desenvolver. Mas tudo isso, né, de alguma forma ponderado pela transcendência, que é nas nossas relações com o cosmos, e a imanência, aí é a novidade, que é a capacidade que nós temos de refletir conosco mesmo. Conosco mesmo. Quer dizer, esse conjunto de ações, que pode não parecer simples, mas a gente faz isso normalmente. Normalmente a pessoa estuda. Inovar significa que ela desenvolve, está sempre construindo processo de produtos novos. Empreender é um empresário. Estudar, nós estudamos. Preservar é uma novidade, porque agora nós temos que ter essa preocupação de atender as necessidades básicas imediatas, através da nossa ação, né, no mundo, e simultaneamente preservar o planeta para o futuro. São dois tempos diferentes, mas que agora estão casados um com o outro. Antigamente não existia isso. Agora, uma coisa está casada a outra. A outra novidade, a partir dos locais.
Porque antigamente ele copiava tudo, vinha do fora para dentro, do universal para o singular, do mundial para o local. Agora não. É do local para o global, do local para o mundial, do singular para o universal. E aí os povos amazônicos, nós, vocês telecomunicadores, né, ganham uma importância singular. Nessa transição que o senhor consegue descrever como pesquisador do que está acontecendo em função, né, das questões planetárias, climáticas, das questões humanas, mas também das geopolíticas, o senhor então vê uma outra perspectiva para a Amazônia e, portanto, da importância dela para o país. Eu sempre vi. A Amazônia, o Brasil sem a Amazônia... Eu acho que as pessoas que estão governando esse país passarão a enxergar diferente, talvez. Melhor dizendo, né? A pergunta tem que ser reformulada. Veja bem, Rosane, o Brasil sem a Amazônia, ele fica insignificante do seu ponto de vista político mundial. Sim. Né? Insignificante. Veja bem o discurso do presidente. Vou colocar do atual presidente. Eu não vou me referir aos anteriores, porque foi terrível, né? Sim. Foi um período fora da curva que ocorreu no passado aí, principalmente aqui no Amazonas. No Brasil como um todo, mas principalmente aqui no Amazonas, com a Covid, com a agressão, o setor produtivo, os empresários, as instituições amazônicas. De certa maneira, de forma totalmente enviesada, ele viu importância na Amazônia, né? E colocou ela numa outra patamar de debate regional. O discurso do atual presidente, né, ele tem na Amazônia um ponto de referência fundamental, principalmente no diálogo com o mundo, com a geopolítica, né? Global. Sem a Amazônia, o discurso esvazia. Por quê? Porque a ciência e tecnologia brasileira é muito pobre, muito fraca. O setor produtivo, né, desses produtos que incorporam mais ciência e tecnologia, produzidos no país, é muito frágil. Né? O Brasil tem um setor produtivo forte, né, que se faz presente em vários lugares em vários países importantes, né, do mundo, através do agronegócio. Sim. Não se discute isso. Tudo bem, isso é unânime. Então, o que é que sobra, né, para o presidente no seu discurso político? É o agronegócio, né, e a Amazônia. A única forma do Brasil entrar para o hall dos países desenvolvidos é através da Amazônia. A porta é essa. O passaporte, eu diria, se resumiria dessa forma, o passaporte do Brasil para um futuro próspero, né, não só dele, e uma contribuição maior, né, para o próprio povo brasileiro e a humanidade, é através da Amazônia. O uso, a ocupação e o uso sustentável da Amazônia a partir da Amazônia, que é um outro problema que também está posto. Eles ainda não chegaram nesse ponto, né, professor? Ainda não. Eu acho difícil chegar. O que significa isso? Né? Eu diria que os 3 desafios na direção da sua pergunta que o Brasil tem hoje seria integrar internamente a Amazônia, regionalmente. Integrar a Amazônia a um projeto nacional e financiar o desenvolvimento sustentável da Amazônia a partir da Amazônia. Para isso, você teria que trazer para cá o Banco Nacional de Desenvolvimento, né? Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES. Então, não são projetos distanciados. O Fundo Amazônico, nós não sabemos por que não está na Amazônia, porque esse fundo não é Amazônia. Não é Fundo São Paulo, Fundo Rio, é Fundo Amazônia. Deveria estar na Amazônia, particularmente com representação no estado da Amazônia, que é o estado mais biodiverso do planeta. O Banco Pan-Americano, o próprio FMI, a própria ONU, a Unesco, todos deveriam estar aqui. Por quê? A Amazônia não é importante para o mundo? Ela não tem um papel
digamos, imprescindível para a estabilidade climática do planeta, por que essas representações não estão aqui ajudando a financiar o seu desenvolvimento? A presença deles ainda não resolve esse tratamento colonial. Mas, assim, a forma como isso está acontecendo hoje, ela é muito atrasada. Ela está muito distante das necessidades do país para a Amazônia. Eu diria que há um setor, né, privado, um grupo relativamente muito fácil de ser identificado, das ONGs, um setor da burocracia estatal, que dificultam o desenvolvimento da Amazônia por razões diversas, que eu posso explicar depois. Sim. Tá? Mas, agora, um outro ponto importante é que essas instituições, o próprio Instituto Rio Branco, que forma os diplomatas brasileiros, os diplomatas brasileiros deveriam conhecer melhor a Amazônia. Com certeza. Né? O INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, né, que todo dia está muito presente, né, na nossa vida, através dos telejornais, né, dos telejornais, deveriam estar aqui. Veja bem, os povos amazônicos já têm um projeto para a Amazônia. O que nós precisamos é construir uma estratégia política para financiar o desenvolvimento da Amazônia e implantar os projetos estruturais necessários para o seu desenvolvimento. E aí não é só o governo, a iniciativa privada, mas o governo é que tem a competência e a política pública. E a estrutura, né, o poder político para induzir esse desenvolvimento. Né? Em linhas gerais é isso. Agora, como é que se poderia se dar esse desenvolvimento na Amazônia? Não necessariamente a partir das capitais, como tem sido. Porque, veja bem, Rosane, e você vai concordar comigo, eu espero que concorde. A Amazônia são mais ou menos 400 municípios. O que mantém a integralidade da Amazônia não é Manaus, Belém, Boa Vista, são os municípios. Sim. São as populações que vivem nos municípios. A juventude, nossos jovens que vivem nos municípios. O desenvolvimento da Amazônia tem que ser do interior para a capital. Sim, então, há soluções diferenciadas. Não estou dizendo que seja simples. Não quero passar essa ideia de que seja simples. Não, é bem complexo. É complexo, mas já tem experiências acumuladas que, digamos, nos animam, que potencializam o início disso aí. Quais são, né? professor? Por exemplo, nós temos tratando do estado do Amazonas. Eu vou começar por Manaus. Né? Veja bem, Rosane, os indicadores de desenvolvimento humano no estado do Amazonas, eu vou falar sobre o nosso estado. Sim. Né? Mas, de alguma forma, muitas observações minhas valem também para os outros estados amazônicos. Tá? E eu diria até para outros países dos trópicos úmidos. Certo. Veja bem, Manaus é uma cidade muito bonita, linda. A situação do Brasil, se tratando de indicadores de desenvolvimento humano do Brasil, quando compara com o mundo, né, são péssimas. São péssimas. Está lá, é lanterninha. Sim. Na linguagem popular, né, está na lanterninha. E a situação da Amazônia, particularmente no nosso estado, quando se compara com o Brasil, nós somos a lanterninha da lanterninha. É quase um padrão. Nós somos lanterninha do Brasil, o Brasil já é lanterninha dos indicadores de desenvolvimento humano dos outros principais países do mundo, então nós somos a lanterninha da lanterninha. Isso deveria constranger os políticos, muito, os gestores, porque vejam bem, há soluções que são relativamente fáceis de ser implementadas. Por exemplo, o trânsito de Manaus. Por que não troca todos os ônibus de Manaus e coloca ônibus elétrico? E coloca passagem gratuita para a maior parte da população? Certamente muitos deixariam de usar o carro, como é na Europa. Para usar o transporte público. Usar o transporte público. O que pode parecer caro no primeiro momento, se transforma no barato, em médio e longo prazo.
pode prejudicar 2 ou 3, né? Um grupo menor. Isso, com certeza. Esse é o grande. Com certeza. Se reproduz o entrave, né? Mas essas soluções têm que ser dadas por nós, amazonenses, que moramos aqui. Né? Segundo ponto, os igarapés. Tem jeito, a maioria estão mortos. Pois é. Pelas poluições. Isso tem tudo a ver com a cultura de Manaus deixada de lado. E aí, eu acho também o descaso dos governantes e não dos políticos, né, que poderiam ser, digamos assim, mais críticos, né, nesse sentido. Então você constrói uma rede sanitária no entorno dos igarapés, humaniza os igarapés, que vão se transformar, né, já são bonitos. Às vezes você tira uma fotografia, né, e na fotografia eles são bonitos, mas você vê que eles estão podres. Né? A gente, né, que interage rotineiramente com eles. Sim. Então resolve esse problema do igarapé. Segundo, qual é o problema para tirar as crianças e os idosos das ruas, abandonados na rua? Tira e dê orientação humana, técnica necessária para que eles tenham uma vida digna. Né? Isso é até uma questão de compreensão, porque eles têm feito o exercício de retirar de uma forma altamente preconceituosa, agressiva, violenta, né? E é uma questão de misericórdia, né? De espiritualizar também, né? Isso faz parte, isso também. Inclusive muitos evangélicos, né? Assumem o poder. Outra coisa que simples ser feito. Menos de 10% das escolas públicas do Amazonas funcionam tempo integral. Implanta a educação tempo integral, não precisa ela ser implantada em 4 anos, 8 anos, faz um cronograma. Não tem uma política, né? A longo uma prazo, política, médio a longo prazo. Tira essas crianças da rua, leva para a escola integral, ensina arte. Né? Arte plástica, arte cênica, né? Música, o laboratório de ciência, né? As conexões telemáticas. Hoje, dá para você fazer, usando as tecnologias de convergência, as conexões com o mundo, faz as crianças interagirem, né, com outras culturas, ensinam línguas para as crianças, tiram as crianças desse isolamento. As escolas não conhecem o MUSA, não vai nem longe, né? O Museu da Amazônia que tem uma entrada gratuita, enfim. Mas... Então são coisas possíveis, né? São coisas que nós estamos, é até desagradável a gente, né, de alguma forma, estar relembrando isso, porque há 100 anos a Europa já faz isso. Né? Constrói os centros de lazer, de convivência, né? Nos entornos, né? Nas regiões metropolitanas, né? Constrói as tecnologias, né, de transporte. Esse transporte fluvial nosso é terrível, né? Aqui mesmo, Manaus, né, os acessos, né, os portos, o porto, digamos assim, mais seguro que nós temos em Manaus foi construído há mais de 100 anos, né, 120 anos, no começo do século, né, final do século, começo do século, os ingleses construíram o porto de Manaus. E, enfim, por que não transforma o entorno de Manaus? Nós temos o MUSA, o Museu da Amazônia, que é muito bonito. Eu recomendo a todo o ouvinte, principalmente os jovens, as crianças, que visitem o MUSA. Por que nós não transformamos Manaus num grande MUSA? O entorno de Manaus todinho, florestas. Não precisa tirar ninguém de lá. Quem mora continua lá, mas leva todo um design, uma concepção. Uma ideia de pertencimento até de pertencimento, da própria região. De acolhimento, né, da própria região. Eu acho que isso não é delírio. Não, delírio é o que a gente vive. É um sonho, né? Delírio é o que nós estamos vivendo, porque, na verdade, toda a estrutura da cidade nos desconvida a pensar que nós estamos nessa região. Eu acho, inclusive, que é proposital, é um projeto político mesmo, para nos distanciar da nossa realidade. Né, eu acredito que nós temos condições, quando eu digo nós, coletivamente falando, transformar Manaus na cidade mais sustentável do planeta, porque ela já tem as condições. Tem tudo, né?
Veja, Rosiane, já vou devolver a palavra. A Europa destruiu sua natureza e está reconstruindo novamente, né, em prol de uma ciência e tecnologia. Foi o caminho que eles escolheram, não cabe a mim julgar, né, para melhorar as condições de vida dos seus povos no contexto próprio de cada país. Hoje eles estão tentando reconstruir a natureza e não conseguem, tem muitas dificuldades. Nós estamos, quer dizer, eles não têm a natureza. Nós temos a natureza e não temos ciência, tecnologia. É o contrário. Sim. Então, nós, de certa forma, eu acho que nós temos que fazer todos os esforços necessários para preservar a nossa natureza e, a partir dela, construir uma ciência e tecnologia casada com conhecimento tradicional, né, em prol dos povos que vivem aqui, principalmente. E aí tem a questão do polo também, mas é uma outra questão. Olha, você que está ouvindo aqui a Band News, nós estamos numa entrevista com o professor Marcílio de Freitas. O professor Marcílio tem um vasto conhecimento e estudos e lançou recentemente alguns livros também sobre a Amazônia. Você está aprendendo nessa primeira meia hora de entrevista alguns desses conteúdos que estão nesses livros. A gente vai já passar a falar um pouco deles, separamos eles em 3 blocos. Para o professor Marcílio explicar um pouco da gente a respeito dessas produções. Eu convido você a acompanhar essa entrevista. Logo mais ela encerra aqui ao vivo na grade da Band News, mas ela vai continuar no YouTube da Band News, sim, porque a gente não vai conseguir, evidentemente, nem se a gente prolongasse o triplo dessa entrevista do que já temos até esse momento, claro, tirar tudo que é necessário do conhecimento e da fala do professor Marcílio, né, das suas análises, mas a gente vai tentar aqui ao máximo o que pode. Professor, a gente estava conversando antes de entrar no ar e separamos aqui mais ou menos em 3 blocos, organizamos, né, a produção e os livros que o senhor lança nesse momento, mas eu queria que a gente começasse por um primeiro livro, que é as suas publicações internacionais, na verdade 2, né? 2 publicações internacionais, uma que fala sobre o futuro da Amazônia no Brasil e também uma que faz uma provocação muito importante também porque ela é uma produção internacional. Quem vai salvar a Amazônia? E aqui tem um comentário bem na capa do livro que fala que se ela é uma herança, se ela é esse patrimônio do mundo ou ela é a destruição total. Então eu queria que o senhor falasse um pouco dessas 2 publicações, dessas importantes publicações. Eu automaticamente faço relação mental com uma publicação recente, me chamou bastante atenção, Como Salvar a Amazônia é o nome do livro. Enfim, ele está relacionado a uma pós-publicação, um trabalho depois da morte do Dom Phillips, que era um jornalista internacional que foi assassinado lá no Vale do Javari. Então, pela importância, né, do trabalho do Dom Phillips, do afeto dos amigos dele, né, em relação a tudo que aconteceu e a perda dele, é interessante a continuidade desse trabalho, que ele queria escrever um livro a esse respeito. Mas o formato me parece que não constrange ninguém, porque pelo que eu li, pelo que eu vi, a única pessoa que contribui com essa publicação, que é brasileira, é o Beto Marubo. Então são todas pessoas de fora, mais uma vez, né, nesse formato que quando se fala parece que nós somos aqui xenofóbicos, quando na verdade é uma reprodução de um mesmo modelo, né? Olha, vou te dar as dicas, a solução de como salvar a Amazônia. E aí o senhor faz uma outra provocação, o senhor é a professora Marilene, quem vai salvar a Amazônia no seu livro? Bem, esses livros são 2 livros, né? O Futuro da Amazônia no Brasil, uma tragédia mundial, e o primeiro, publicado em 2020 nos Estados Unidos, pela editora Peter Lang. E o segundo, Quem Salvará a Amazônia, Patrimônio Mundial, Destruição Total, publicado em 2021. Então nós estávamos no período do Covid. Certo. Tá? Pela editora Nova Science Publishing, também sediada em Nova York. As 2 editoras sediadas em Nova York. No primeiro livro, de certa forma, eu coloco que a Amazônia, o Estado Nacional, os governos brasileiros, nunca tiveram um projeto para a Amazônia. Sempre trataram a Amazônia como quintal do Brasil. Né? Como se fosse uma região, digamos, isso diante, né, dos grandes desafios que a Amazônia colocava para o Brasil. Mas
De certa forma, eu mostro que é uma força política muito poderosa, composta por São Paulo, Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, principalmente, né, que opõe a qualquer projeto de desenvolvimento mais amplo para a Amazônia. Porque são projetos que seriam muito caros e, de certa forma, esses estados, né, têm se apropriado do orçamento da União, né? O que é um erro, viu, Rosa? É um erro porque o fortalecimento da Amazônia é o fortalecimento do Brasil e é o fortalecimento de todos os estados brasileiros. Claro. Então é um erro. Isso aí. Como o estado da Amazônia, a Amazônia como um todo, a força política dela é restrita em relação ao conjunto, né, às demais forças políticas, principalmente desses 4 estados brasileiros, então a Amazônia continuará sendo uma região, penso eu, em médio e longo prazo, a menos que se mude isso, sem futuro. Os nossos jovens, infelizmente, não têm futuro nessa perspectiva, né, de construir uma região próspera, entendeu? Inclusiva, solidária, nesse sentido. Esse ângulo responde... A partir da Amazônia, construir a partir da Amazônia. Esse ângulo responde muito a essas questões dos índices ruins da Amazônia, de quando vem uma pandemia, por que os piores tragédias acontecem nas cidades da Amazônia, enfim, as questões da violência, dos conflitos socioambientais, tudo. Então, a minha motivação gira em torno dessa questão central, que foi, de certa forma, ampliada, né, eu diria, quase com preconceito político no Brasil, né, dos políticos brasileiros com respeito à Amazônia, que essa preocupação minha foi ampliada quando um professor da Universidade de Harvard, né, um professor de ciência, um sociólogo, propôs que os Estados Unidos invadissem a Amazônia exatamente por causa disso, porque o Brasil não sabia cuidar da Amazônia. Quer dizer, ele partiu desse princípio. Ele fez uma conclusão e logo em seguida uma proposta. Uma proposta. E aí ele detalha isso de uma forma muito clara, muito, eu diria assim, muito convincente. E eu construí esse livro respondendo. No fundo, eu estava respondendo a ele, um setor do Brasil, mas também a ele. Uma vez que o livro, lá, por isso que foi lá, a publicação na terra dele. Né, que o Brasil tinha proposta. A Amazônia, particularmente o estado da Amazônia, tinha proposta para o desenvolvimento da Amazônia. E eu falava, né, como, digamos assim, como um amazônida. Sim. Né, a partir da Amazônia. Aí foi construído esse livro. Muito bem. O segundo livro, né, já é mais amplo, é um balanço, né, de tudo, digamos assim, que estava em curso, em desenvolvimento na Amazônia, sob o ponto de vista científico, tecnológico, econômico e político. E eu chego à conclusão que o Brasil realmente não tem uma ciência, uma tecnologia, até mesmo uma educação, a forma como ela é desenvolvida aqui no Brasil, eu diria no Brasil, particularmente na Amazônia, para desenvolver a região. Nós vamos precisar de colaborações internacionais. Eu vou lhe dar um exemplo. Fazer uma síntese. Nós temos 500 bilhões de árvores na Amazônia, 2.000 rios. Nós temos não mais que 50 especialistas em biologia, especialistas com estudos mais avançados, né, mais especializados. Os botânicos, nós precisamos de centenas de milhares de botânicos para compreender melhor, caracterizar cada árvore, as propriedades da árvore, a importância, as informações. Né? Não tem menos de 100 aqui na região. Então, o Brasil não tem, para que pudesse implantar um desenvolvimento amplo, de impacto local, regional e mundial na Amazônia, nós vamos precisar de muitas colaborações dos países mais avançados. A partir da Amazônia, essa é a minha tese. É sempre a partir da Amazônia, porque só ganha legitimidade política no momento que os nossos jovens, eu sou professor, passei minha vida toda trabalhando com jovens, a partir do momento que os nossos jovens sejam envolvidos, né, nesses projetos, passem a coordenar também esses projetos, sejam preparados e se preparem
né, para enfrentar os grandes desafios. Nós temos uma vantagem, que nós podemos alinhar o nosso coração com a nossa mente, né, em prol da Amazônia, por razões óbvias. Né? O projeto sempre foi assim, né? Veio a tecnologia, o conhecimento de fora, mas ele não se adequava à realidade local, enfim, ao conhecimento local. De forma alguma. Aí é aquilo que eu já dizia antes, precisamos alinhar a ciência com o conhecimento tradicional, certo. Construir e plantar as estruturas. Essa palavra local é bem errada também, né, professor? Não é mais local, né? É verdade. A partir da Amazônia, sempre a partir da Amazônia. Sim. Por isso, a proposta de transformar ela no patrimônio da humanidade. Muito bem, agora eu vou levantar para pegar os livros do terceiro bloco, do primeiro bloco, esse primeiro aqui, né, professor? Isso. Eu vou pegar, a gente vai fazer. Falei assim, dos blocos? Falei? Dos blocos ainda não. Mas vai passar rapidamente. A gente já está com quantos minutos de entrevista? 45. 45 minutos de entrevista. Você devia ter me avisado. Não, a gente vai fazendo aos poucos, não tem. Aí o que a gente vai fazer agora essa parte vai ser cortada na hora da edição e eu já vou retomando para a gente falando dos blocos. Tá. Tá. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Aproveitar. Vou recuperar meu. Já está aqui na segunda parte, primeiro bloco. Amazônia, Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação. Casando, tecnologia. Passos. Vamos lá. Então, professor, a gente tem aqui em mãos os livros dessa divisão que a gente fez da sua produção, das obras, o que a gente conceitua e classifica como o primeiro bloco, né? E esse primeiro bloco, ele fala da Amazônia, da educação, da ciência, da tecnologia e da inovação, que é uma proposta de desenvolver essa Amazônia a partir da ciência e da tecnologia, mas fazendo esse casamento com o conhecimento tradicional. Queria que o senhor explicasse um pouco para a gente, falando aqui dessas 3 obras que estão na minha mão. Em linhas gerais, os livros mostram a importância dos objetos e das técnicas para o aperfeiçoamento das pessoas da humanidade, com ênfase nas populações africanas, asiáticas e amazônicas. A partir desses princípios, se constrói um conjunto de propostas, né, de ciência, tecnologia e inovação para compor com o conhecimento tradicional das populações que já vivem aqui há centenas de milhares de anos, voltados à construção de uma proposta de ciência, de uma política de ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. A partir dos seus municípios. Tá? Claro que há conexões dos municípios com Manaus, ou em outras palavras, das estruturas já existentes em Manaus, nós não vamos inventar a roda. A partir das estruturas existentes em Manaus, né, com os arranjos, os projetos estruturais, os arranjos produtivos que nós propomos para os municípios. Por exemplo, nós precisamos construir um centro. Nós estamos no mundo da biodiversidade aqui. Olha, Rosiane, são mais de 2.500 plantas farmacológicas, com potencial farmacológico, já domesticadas. São 1.500, em torno de 1.500, com potencial para cosméticos, óleos essenciais, também já domesticados. Cada árvore é um laboratório vivo, porque não é só a química, aí tem a questão do alimento, a árvore também tem um papel importante na contemplação, né, nas nossas subjetividades, no que diz respeito às nossas transcendências, nossos mitos, nossos ritos, né? Nossa forma de interagir com o mundo, enfim. Os povos indígenas interagem assim. Cada árvore, são 500 bilhões de árvores, né? Uma quantidade imensa, né, de rios, né, fluindo, rios vivos, né, porque o rio não é morto, vivos, né? Então,
nós não devemos falar só em bionegócios. Isso é uma afronta, né, ao povo amazonense. Deveria falar em bioindústria. Como implantar uma bioindústria? Porque com a indústria você constrói os processos, os produtos e os processos de gestão. E a partir daí é que saem os negócios. Quer dizer, já nos empurram numa direção que, digamos assim, que minimiza, que restringe nosso processo de desenvolvimento. Nós temos que colocar os nossos jovens nos laboratórios de física avançada, de química avançada, de biotecnologia avançada, né, de socioantropologia das técnicas avançadas, de design avançado. Nós temos laboratórios assim hoje na Amazônia, professor? Olha, eu não conheço. O que eu conheço são laboratórios acadêmicos, mas isso tem que ser na indústria, Sim. ali, olha, no polo industrial. Sim. Né? E inserimos nossos jovens nisso aí, nos design, nas artes amazônicas. Quer dizer, é um mundo aí. Olha, Rosiane, você olha para um carro japonês, você sabe que o carro é japonês. Não é só a tecnologia que está embutida ali, tem uma identidade antropológica, tem uma comunicação, uma informação por trás daquilo ali. Tem, digamos, uma mensagem do Japão para o mundo, Sim. através daqueles produtos dele. Não basta colocar feito, made em Amazônia. Zona Franca de Manaus. Não! Os produtos têm que ter a nossa cara, a nossa identidade. Né? E aí nós temos que envolver os nossos jovens, né? E, enfim, dar uma formação mais consistente, mais moderna, mais avançada, para que eles haja a possibilidade de construir uma Amazônia próspera e, enfim, independente, alegre para o futuro. Desenvolva suas capacidades e as capacidades dessa região também. Esse é o princípio. É como construir uma política de ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, através das técnicas, né, dos objetos espiritualizados a partir dos municípios. Essa é a proposta desse primeiro eixo. Que serve também para os outros países. Que serve também para países africanos, os trópicos úmidos. Certo. Né? Tanto na África como na Ásia. Muito bom. Vou levantar agora para pegar o segundo bloco, tudo bem? A gente vai fazer esse corte quando eu vou levantar. Esse é o segundo bloco, né, professor? O segundo bloco. O segundo bloco a gente chama, pode dizer que é um bloco mais filosófico, não? É mais filosófico, é verdade. Então vamos lá de novo agora. É a literatura com a ciência, né? Bom, aí a gente chega para falar agora do segundo bloco de livros do professor Marcílio de Freitas. A gente vai já dar dicas de onde as pessoas podem encontrar essas obras, também adquirir essas obras para leitura. Bom, nesse segundo bloco é falando da Amazônia em versos, né, os fragmentos da literatura e também das ciências da natureza. E aí a proposta também de espiritualizar essa relação com a natureza a partir, claro, desse conhecimento dos povos tradicionais, a partir da própria Amazônia. Eu tenho aqui Amazônia, Nosso Amor, Amazônia Está Morrendo, Quem a Salvará, Sonhos de Miguel e Amazônia em Versos. Não sei nem por onde começar, mas eu achei interessante aqui a provocação que o professor Marcílio fez para mim, porque eu falei assim, esse aqui eu achei interessante porque foi uma relação do escritor, do filósofo. Eu chamo de intelectual, que eu acho que é uma palavra que jornalisticamente comunica aqui no nosso diálogo, na nossa entrevista, mas o professor Marcílio não gosta dessa palavra, considera uma palavra inclusive arrogante, ele pode inclusive falar por quê depois. Mas no Sonhos de Miguel, quando eu perguntei do professor Marcílio, né, essa percepção dos sonhos do neto dele, ele disse, não só dos meus netos, dos seus, das outras pessoas, enfim. Então é um bloco mais filosófico também e literário. Professor, conversa pra gente, explica pra gente um pouco sobre essas três obras. Essa foi uma abordagem, uma metodologia que eu escolhi para melhor popularizar e difundir a Amazônia junto aos jovens e às crianças, né? Porque, em geral, a difusão da Amazônia se apresenta na literatura de uma forma muito burocrática e muito especializada, muitas vezes fora do alcance de compreensão
né, do leitor. Pesquisadores conversando com pesquisadores. Com pesquisadores. E eu usei essa metodologia, que é uma metodologia, né, de difundir um tema através de poemas, que foi muito utilizado na Idade Média, né, pelos trovadores, né, para difundir a cultura, os hábitos, os feitos heróicos, né, no final durante a Idade Média, mas no final da Idade Média europeia, na Europa. E então esses livros é um encontro de fragmentos da literatura com fragmentos da ciência, com esse objetivo, né, difundir a Amazônia numa perspectiva, né, de sua sustentabilidade espiritualizada e compartilhada, né, por todos nós, a partir da Amazônia. Então esse foi um caminho, né, eu não sei se vai dar certo, porque é tudo muito recente, né, esses livros são recentes, né, mas que foi, de alguma forma, uma escolha assim, muito pessoal. Eu diria para você que essa linguagem não é uma linguagem científica, é uma linguagem intersubjetiva, onde a gente compõe, né, as questões racionais, como se diz, do nosso intelecto, né, com as questões do coração, né, das nossas representações simbólicas, o amor, né, a alegria, o compartilhamento, o acolhimento, né? Então essa foi, digamos assim, a estratégia utilizada. Eu estava ouvindo o senhor falar, explicando esse segundo bloco, e lembrei da apresentação, no lançamento dos seus livros lá no Centro de Ciências do Ambiente, na Universidade Federal, feito pela professora Marilene Corrêa, sua companheira, pesquisadora, uma autoridade também em Amazônia, e ela falando da compreensão, a partir da observação dela muito próxima, né, do senhor, claro, do quanto o senhor se formou como escritor, a sua disciplina como escritor, né, diária nesse exercício. E aí, ouvindo toda a primeira parte dessa entrevista, claro, olhando a sua obra, né, o seu próprio currículo, a gente verifica um pesquisador que explorou uma série de possibilidades em si mesmo a partir de uma exigência da Amazônia, né? Olha, a Amazônia, como a Amazônia vive, o senhor fala, então a Amazônia exige que o senhor explore uma série de possibilidades, e nesse ponto, né, de mais de 40 anos aqui pesquisando sobre a Amazônia, o senhor encontra uma dessas possibilidades de um físico expressá-la por meio de poetas, de poema, né? Se expressar como poeta, mas expressar a sua ciência, tecnologia, seu conhecimento tradicional também, por meio de poemas. Isso é uma exigência dessa Amazônia viva também. Porque, veja bem, e aí essa tem um livro... também é uma palavra pesada, né, professor? Acho que a Amazônia provoca isso, né, em quem se propõe a observá-la, não por esse ângulo já formatado que tem feito propostas equivocadas para essa região. É verdade, porque veja bem, Rosângela, a Amazônia Pan-Americana tem uma literatura pujante, que não é mostrada no Brasil, que não é mostrada nas escolas, não vou tão longe, nas próprias escolas aqui da Amazônia, particularmente no estado da Amazônia. Nós temos que ter uma introdução, eu diria, uma formação literária mais consistente, porque a Amazônia, enquanto entidade viva, né, ela põe desafios fantásticos, não só sob o ponto de vista material, mas principalmente sob o ponto de vista de suas simbologias. Porque ela representa, por exemplo, para nós, o que ela representa para o Brasil, o que ela representa para o mundo, novas formas de relações, né, do ser humano com a natureza, né, a Amazônia como um espaço estratégico, né, para o desenvolvimento sustentável do Brasil e do mundo, né? A Amazônia com novas conexões com o cosmos, né? Com o que está além, né, do ser humano, físico. Do físico. A Amazônia enquanto, eu diria assim, compartilhamento, né, das artes, né? Todo tipo de artes, cênicas,
plásticas, enfim, da própria literatura, entendeu? A forma de conceber o mundo, isso é mais simbólico do que material. É uma linguagem muito forte, do seu ponto de vista simbólico. E é muito pouco explorado, eu diria que não é debatido, não é ensinado nas nossas escolas, infelizmente. E ninguém sabe como será o futuro, mas as perspectivas que se colocam para a Amazônia no futuro não nos animam muito. Entendi. Vou já também chegar, né? Eu acho que vamos para esse ponto no final de conversar um pouco sobre essas obras. A gente vai agora para o terceiro bloco da sua produção, mas uma aba que se abre aqui na minha cabeça quando o senhor fala sobre essas possibilidades de compreensão da Amazônia, né, de conhecimento, inclusive de transmissão de conhecimento dos povos tradicionais. Eles têm uma outra forma, outra linguagem. Eu lembrei agora de uma manifestação do povo Corubo, que é um povo de recente contato no acampamento Terra Livre, no ano passado. É um povo de recente contato. Eles foram a primeira vez no acampamento Terra Livre e falaram em Corubo. Já vi uma sonoridade diferente na fala deles, no posicionamento e nas denúncias que eles traziam na língua deles. Na sequência, eles finalizam essa participação de fala deles com o cântico Corubo. Que eles cantam e fazem algumas transmissões sonoras também, além da representação lá, né, com o cacete dos corubos, enfim, toda a sua representação. Depois eu pedi para alguns indígenas de outras etnias lá do Javari colocarem a tradução para mim do que eles falaram, né? Então, assim, a mensagem ela é altamente, realmente, de denúncia em relação às agressões que eles sofrem, muito distanciadas de qualquer pensamento preconceituoso a respeito dos povos indígenas, sabe? De povos primitivos, compreensão de democracia, se apresentando, olha, eu sou um ser humano como vocês, parte dessa tradução se apresentava dessa maneira, mas com uma linguagem que também era sonora, que também vinha por meio da arte, a denúncia a respeito das violências que eles sofrem. Eu acho que quando o senhor apresenta dessa maneira, esse seu segundo bloco, me abre uma aba aí me lembrando dessa experiência com eles. Bom, agora eu vou trocar aqui pro terceiro bloco, tá bom? 24 minutos só de gravação, né? Mas já vamos finalizar. Já foi 1 hora e pouquinho. O senhor quer comentar mais alguma coisa sobre isso, professor? Não? Olha, eu concordo plenamente contigo. Eu gostaria de fazer uma observação. Alguns especialistas dizem que eu sempre giro em torno dos povos indígenas, né? As minhas apreciações, meus escritos. Não é verdade isso. Mas sem os povos indígenas nós não teríamos a Amazônia. Isso aí é fato concreto. O ponto central que eu quero colocar para você é o seguinte: mais de 50% dos indígenas, da população indígena brasileira, em torno de 52%, 53%, encontra-se na Amazônia. E o Brasil acabou de criar a universidade, o MEC acabou de criar a universidade, instalar um grupo que vai a Universidade Indígena. Organizar a Universidade Indígena, cuja sede será em Brasília. Pois é, né? É um constrangimento, né, tão grande, o ministro não deveria deixar. O presidente da República não deveria concordar com isso. A Universidade Indígena, e nós já era... Rosiane, o México tem 16 universidades indígenas. Nós já estamos atrasados. O Peru tem. Colômbia tem. O Brasil não tem nenhuma. Tá? É uma dívida do Estado Nacional com a Amazônia. E vai ser criada a primeira, deveríamos ter pelo menos umas 10, tá? E instalada em Brasília. Quer dizer, é uma falta de respeito criar um muito laboratório grande. para eles, assim, né? Ao invés de realmente aproveitar Tem que ser ambiente. criada aqui na Amazônia, por razões óbvias. Né? E eu também quero lhe colocar o seguinte: há muitas estratégias, num outro momento nós podemos falar sobre isso, sobre os projetos, programas, arranjos produtivos que nós podemos levar para os municípios a partir aqui do Amazonas, sem, digamos assim, com possibilidade de ser implantado em curto prazo de tempo, nessa perspectiva de gerar emprego, renda, envolver os nossos
jovem, a juventude, né, digamos assim, em programas que geram renda, programas com tecnologia mais avançada, sim, inclusive, e possibilitam simultaneamente preservar a floresta. Muito bem. Agora, professor, a gente vai para um terceiro bloco das suas obras, são lançadas, e esse terceiro bloco ele está mais voltado para a vida, utopia, esperanças, um pensamento de Amazônia do futuro e também relacionadas com esse momento geopolítico do mundo, né? Tem aqui a Vida, Utopias e Esperanças, tem as crianças, a Amazônia e as crianças da sustentabilidade, e a metamorfose da sustentabilidade, visões fantásticas da Amazônia, que é a Amazônia em primeira pessoa também, fazendo esse diálogo a respeito da região. Então fale um pouquinho mais desse terceiro bloco. Eu queria que o senhor, na sua explicação desse terceiro bloco, também explicasse o que é uma utopia de Amazônia, o que é a distopia de Amazônia, que eu acho que é o que a gente encontra também nessa produção. Uhum. Bem, na verdade, esse terceiro bloco, composto pelos 3 livros que você acabou de citar, é uma viagem, uma jornada, digamos assim, ao longo da linha do tempo, mostrando como construir novas utopias de esperança para o nosso futuro, futuro do Brasil, futuro da humanidade, a partir da Amazônia. E que novas utopias, esperança. Essa palavra utopias significa, em latim, não lugar. Uhum. Né? Através do livro, né, Utopia, Tomás Moros, parece século XVI ou século XV, construiu esse livro, que era um local onde você tinha um modelo, né, de governança ideal. Essa era a proposta dele. Agora, essas utopias, a que me refiro? Né? O que significa? O século XXI, na minha perspectiva, vai ser atravessado por 4 grandes utopias que nós podemos interpretar como contratos mundiais, ideais. Seria o combate às guerras, exterminar as guerras, o combate às injustiças políticas, um contrato político, tá? Que aí ele envolve, o contrato político envolve o combate às guerras, o contrato social, que é o combate à desigualdade social, que é um problema grave aqui no Amazonas, sim, particularmente em Manaus, um contrato ético, né, que envolve essa questão do respeito, né, ao próximo, né, do respeito às diferenças, né, no aspecto moral mesmo, né, cívico-moral. E o contrato da natureza, que é esse contrato de preservação, de relação. Construir estratégia que possibilita a perpetuidade da raça humana e do planeta. No fundo, o que está em jogo é isso. Sim. Esses 4 contratos passam necessariamente pela Amazônia. Eu explico isso nos livros. Por que a Amazônia tem a importância desses 4 contratos, que são as grandes utopias do século XXI. E fora disso é a distopia. E fora disso, nós já estamos, né, em parte, vivendo a distopia. Vou lhe dar um exemplo. No ano passado, 2024, nós tivemos os cenários aqui distópicos, com a grande seca. Sim. Durante a Covid, nós tivemos cenários distópicos aqui. Sim. Não é verdade? Verdade. Porque, pelo menos essa projeção que eu faço, né, a distopia total não significa que o mundo vai acabar. Totalmente. Não, até mesmo porque, até lá, nós já teremos um bocado de nave aí para levar os, digamos assim, aqueles mais bens. Os Musks, a família. As pessoas da família Musk. Isso, para levar para habitar outros planetas. Mas a expectativa é que sejam criadas assim, ilhas, né, isoladas, né, de pessoas totalmente desprotegidas, um destruindo o outro e assim por diante.
o que, de certa maneira, nós já observamos, né? Já observamos em algumas regiões do planeta. Por exemplo, em algumas regiões da África, nós temos isso, alguns países africanos. Certo. Olha, gente, é pouco tempo, viu? A entrevista foi um pouco mais longa que o normal do Exclusiva, mas foi necessária. Eu considero, assim, um intenso aprendizado, tudo que a gente pôde ouvir nessa entrevista com o professor Marcílio de Freitas, que lança aqui 9 obras, e dentre as outras que estão sendo relançadas, chega a 11 obras, todas sobre a Amazônia, com gêneros diferentes. Vocês puderam compreender a riqueza que deve ser entrar em contato com cada uma dessas obras, porque aí você tem tempo de maturação de cada uma dessas ideias. É importante que a gente leia o conhecimento produzido na Amazônia, e o professor Marcílio de Freitas é um desses exemplos também a respeito disso. Foi um pouco mais longa, necessária, é uma entrevista que deve ser revisitada, compartilhada também. E, professor, muito obrigada por ter participado aqui. Não. A gente pede as suas considerações finais sobre tudo que a gente falou, né? Não dá para resumir. O resumo é a própria entrevista. Eu agradeço muito o convite, mais um aprendizado aqui, sua entrevista, suas perguntas são muito instigantes. Eu diria para quem nos ouve que nós vivemos numa região abençoada, nós temos que dar mais valor, viver à margem do rio Amazonas e do Rio Negro, né? Da geografia de Manaus, é um privilégio que ninguém tem no planeta. Mas nós precisamos cuidar mais, né, da Amazônia e, de certa forma, nos educarmos melhor sobre a importância da Amazônia para nós, para o Brasil e para o mundo. Então, em linhas gerais, é essa mensagem que eu gostaria de passar para os ouvintes. Muito bem, gente, insisto, compartilhem o link dessa entrevista. Professor, onde a gente consegue comprar, para finalizar, adquirir as suas obras? Livraria Nacional e a Valer tem algumas, não tem todas. Aqui no centro de Manaus. Isso, tem algumas, mas a Livraria Nacional tem mais obras. E na internet tem como? E na internet, todos esses livros podem ser encontrados na internet. Foram todos publicados em São Paulo, por uma razão específica. Dá para comprar, para entrega em casa, mas também dá para comprar para leitura em e-book, tem audiolivro. Isso, a minha sugestão é que compre diretamente ou aqui, né, ou em São Paulo. Pela editora São Paulo, Paulista, né, os livros saem mais baratos. Né? Muito bom, essa dica é importante. Bom, ainda tem outros livros que vão ser lançados, então futuramente a gente traz o professor Marcílio também para falar das próximas obras. Gente, até a próxima, obrigada pela companhia de vocês até aqui.